Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Agora é com você, Karina Xoxin. Bom dia, audiência dos ativistas da felicidade. Começa agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, dia 5 de setembro, nessa super quinta Show da Manhã, os ativistas da felicidade vão ter um bate-papo com a reitora da UFG, Angelita Lima, falando sobre nada mais, nada menos do que a UFG, com itens como excelência acadêmica, inovação e também seu posicionamento entre as melhores universidades do Brasil, com destaque em rankings internacionais e ainda formando líderes do futuro. Fique conectado na sua primeiríssima rádio revista. E agora vamos virar a página, porque eu quero dar bom dia para todas as regiões e todos os canais onde está presente a audiência dos ativistas da felicidade. E eu começo pela região Centro-Sul. São mais de 60 municípios conectados na Conexão que Cura Jovem Pan 105.7. A região Centro-Sul, que é a região do agro, das águas termais, do turismo, dos serviços, do empreendedorismo, da educação com as faculdades Integra e Unifazam e, claro, dos ativistas da felicidade, Alessandra, Sérgio e Mayra. 105.7 Jovem Pan Centro-Sul. E agora eu quero dar bom dia para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan 106.7, a conexão que eleva a frequência todos os dias dos ativistas da felicidade. A melhor e maior rádio do Brasil. Jovem Pan, que é a plataforma de notícias, entretenimento, música, conteúdo. Tudo isso é Jovem Pan e começa agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E se você não consegue escutar pelo rádio, você tem a opção do nosso canal do YouTube, Rádio Jovem Pan Goiânia e Caldas Novas. Ou ainda você pode assistir os nossos cortes exclusivos, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, @Jovem Pan Goiânia e @Jovem Pan Caldas Novas, e ainda pelo Spotify. E agora eu quero dar bom dia para todos aqui do estúdio da Jovem Pan, Estúdio Marelli, o ambiente motiva, muito bom dia. E antes de eu dar bom dia aqui para nossa convidada de hoje, eu quero convidar a nossa audiência a ligar o modo Xoxin. Angelita, Xoxin é um conceito do Zen Budismo que significa ter uma mente de aprendiz, sempre aberta ao novo, com entusiasmo pelo novo e sem preconceito. Então, sugiro à nossa audiência a esvaziar um pouco a xícara para deixar todo esse conteúdo incrível que nós vamos oferecer para você no dia de hoje, claro, sempre com muito ativismo da felicidade. E agora sim, eu quero dar bom dia para nossa convidada de hoje, a reitora da UFG, Angelita Lima. Muito bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia a todos e todas os ativistas da felicidade. Isso é muito bacana. E começar o dia convocando a alegria, convocando as boas energias, convocando a abertura para o diálogo é realmente um privilégio. Muito obrigada pelo espaço. Eu sempre agradeço a todos os veículos de comunicação que cedem espaço para discutir a educação, que cedem espaço à Universidade Federal de Goiás. Muito bem, aqui o currículo da Angelita. Ela é reitora da Universidade Federal de Goiás, professora na Faculdade de Informação e Comunicação, integrante do programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, graduada em Comunicação Social, Jornalismo, mestre em Educação Brasileira e doutora em Geografia. Realiza pesquisas sobre questões de gênero relacionadas a mulheres, suas interações na sociedade, na política, nos meios de comunicação e no Estado, com destaque sobre violências contra as mulheres. Atualmente coordena a pesquisa de Olho nas Urnas, olha que interessante, candidatura de mulheres e monitoramento da igualdade de gênero nas eleições de 2024. Depois desse currículo extenso, que até me cansa de tanta informação aqui, esse currículo robusto, a nossa audiência gostaria de saber quem é a Angelita Lima de verdade. Verdade? De verdade, eu sempre me descrevo, né? Faço a minha audiodescrição. Sou uma jovem senhora de 58 anos, tenho pele clara,
cabelos grisalhos, curtos, à altura da orelha. Essa é a minha imagem que eu disponho para, por exemplo, quem tem deficiência visual ou baixa visão. Na verdade, desde pequenininha, eu sou jornalista, né? Eu sou formada em jornalismo, sou professora do curso de jornalismo, fui diretora da Faculdade de Informação e Comunicação. E desde que eu me entendo por gente, quando se é dada a uma criança, uma adolescente escolher profissão, eu disse, eu quero ser jornalista. E queria ser jornalista porque sempre me encantou ou me desafiou a escrita, as letras e as informações, a política e, sobretudo, a cultura, né? As artes e a cultura. Então, foi realmente um privilégio na minha vida, eu, uma estudante de escola pública de periferia de Goiânia, poder ter conseguido, lá naquele tempo, que era muito mais difícil ingressar na universidade pública, mas só seria possível estudar se ingressasse numa universidade pública, ter realizado o meu desejo ou aquilo que eu demarquei para mim como meta de existência. Olha, vamos ter muito assunto para esse primeiro bloco, que é aquecimento. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, a trajetória da UFG. Mas antes eu quero dar bom dia para a nossa ativista da felicidade, que acabou de chegar, Mariane Schmidt, especialista em direito do trabalho, direito do consumidor, apresentadora e jornalista. Muito bom dia. Bom dia, Karina Xoxin. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia para a nossa convidada super especial aqui, doutora Angelita. E eu não poderia iniciar o meu bom dia fazendo diferente aqui, já que estamos do lado de uma educadora, reitora da UFG, sem falar aqui daquela famosa frase do Derek Bock, advogado e reitor da Harvard. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Eu acho que a gente não pode começar melhor, eu não poderia começar melhor dando um bom dia, trazendo essa reflexão. Muito bem, então vamos lá. Aquecimento, aqui é um bate-papo. Deixa eu dar o meu bom dia e fazer aqui a minha saudação a essa bancada de mulheres. Ah, sim, com certeza. Viu como tá belo esse ambiente, né? Perfumado ali. O feminino está no ar. Angelita, gostaria de saber um pouco da sua trajetória até sim você chegar à reitoria da UFG. Conta um pouquinho para nossa audiência. Tem que ser um pouquinho, né? Porque são muitos anos. São muitos anos. De forma compacta, a rádio é bem ali direcionada, mas faz uma visão geral para nossa audiência te conhecer um pouquinho melhor. Então, eu me graduei em jornalismo, como eu já disse. Eu sou oriunda de escola pública, né? Periferia de Goiânia, na época, mais periferia ainda, ali na região sudoeste. Eu não sou de Goiânia, eu me mudei para Goiânia com a minha família quando eu tinha 6 anos de idade. Viemos do Triângulo Mineiro, mas eu nasci mesmo, foi no Mato Grosso do Sul, em Paranaíba. Mas sou aqui da região, aqui tudo é Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul. Eu me formei em jornalismo, durante em torno de 10 anos, até eu iniciar o mestrado. Eu fiz um mestrado em educação. Eu atuei tanto em rádio, em revista. Eu não fiz jornalismo diário, foi uma opção, e fiz assessoria, né? Fiz assessoria parlamentar, fiz assessoria sindical, né? De comunicação, sindicato, fui assessora do Sintego por muitos anos e fiz uma consultoria direcionada a movimento de mulheres, né? No Fórum Goiano de Mulheres. Sou também uma das fundadoras do Fórum Goiano de Mulheres, que nos anos 90 preparou as mulheres de Goiás para participarem da Conferência de Beijing nos anos 90, que foi fundamental para determinar aí as principais linhas políticas que hoje estão sendo implementadas no mundo e no Brasil também, né? Então eu tenho esse foco, né, de atuação na comunicação, comunicação, jornalismo, profissionalmente, e também na presença no movimento de mulheres em Goiás. Em 97, 98, eu resolvi voltar a estudar, fiz o mestrado. A minha pesquisa de mestrado é sobre notícias de violências contra a mulher nos jornais diários de Goiânia. A minha pesquisa é a primeira pesquisa sobre violência contra mulheres na Universidade Federal de Goiás. Então, é uma pesquisa que é feita na Faculdade de Educação,
na época não tinha programa de pós-graduação na faculdade de comunicação, então eu fiz lá abordando fazendo a abordagem jornalística da cobertura de violência como uma estética da violência também, né? As mulheres que sofrem violência são estampadas nos jornais e ainda hoje, infelizmente, permanece assim, de uma forma com uma linguagem violenta, uma linguagem. Eu repeti essa pesquisa agora 20 anos depois e o meu grupo de pesquisa identificou algo semelhante, que é uma abordagem que, por causa das questões de gênero, acaba culpabilizando a mulher pela violência que sofre. Por algum, ou diretamente, ou de uma forma muito, digamos assim, subretícia, ela acaba sendo, por exemplo, as manchetes em que se noticia a violência e se diz a condição que estava a vítima, ou porque a vítima, ou tenta encontrar uma motivação pela qual a vítima sofreu violência. Então, isso e aí nós temos uma hipótese de pesquisa, fizemos no meu grupo de pesquisa, as minhas orientandas de mestrado e doutorado, que esse é o tipo de notícia baseado nos boletins de ocorrência. Então, é provável que a origem dessa narrativa está lá no boletim de ocorrência, ou seja, no sistema de segurança, quando que é quem chega primeiro na vítima, ou no sistema de atenção à saúde, né? Mas, em geral, quem notifica a sociedade sobre a violência e explica é o sistema de segurança. Então, é provável que o jornalismo ao beber dessa fonte, repete todos os problemas que estão ali, narrativos que estão ali, e aí as mulheres continuam sendo vítimas e revitimizadas nesse processo. Fiz meu mestrado, depois fiz o meu concurso. Fiz o meu concurso em 2002 para professora da universidade, e em 2010 fiz o doutorado. Aí o meu doutorado foi em geografia e seguindo. A Angelita, ela é um pote de repertório, então a gente abre ali, ó, e começa a supitar. Vamos lá, Mariane, curiosidades, aquecimento com a Angelita Lima. Doutora Angelita, ouvindo você falar e primeiro celebrar, porque estamos aqui, uma maioria de mulheres nesse ambiente, nota-se o seu ativismo em relação, né, à questão de gênero, né, relacionada aí às mulheres. E questão importantíssima que você trouxe aí sobre a violência, que a gente não consegue diminuir, mas a gente, nos casos, a gente só vê aumentar esses números. Essas questões, foi o que te levou a estar mais atenta à comunicação em relação a esse tipo de assunto, principalmente no ramo que você atua, um ramo mais assim masculinizado? Desculpa a pergunta tão grande, mas precisava contextualizar para dizer como você se destaca no meio da comunicação, onde a maioria, de fato, é masculina, né? Bom, eu acho que é uma pergunta também com várias vertentes, né? A minha aproximação do tema ou das mulheres, eu acho que tem a ver com a experiência mesmo, quando nós vamos, como eu disse no começo, eu sou uma jovem senhora, nos anos 80 eu tinha 20 anos, a cidade de Goiânia ainda não estava metropolizada, mas estava em processo de metropolização. E eram muito efervescentes, né? Eu acho que um ponto fundamental aí para responder a você é a Constituinte de 88, porque nós vivemos o final do período da ditadura, a redemocratização da maneira como foi feita no país, e em 88 a Constituinte, ela conclamou em todos os lugares. Nesse ano eu estava tinha me graduado, né? Então já não era mais estudante. Conclamou a sociedade para construir, vamos dizer assim, a Constituição Cidadã, né? Que é a Constituição que nos rege até hoje. Então houve uma forte mobilização em torno das diferentes profissionalizações das profissões. O jornalismo teve uma presença muito forte, e nós aqui em Goiás, e aí grupos de mulheres, né? Eu já participava de alguns movimentos de mulheres, atuamos ativamente daquilo
aquele que foi chamado o lobby do batom, né, que foi a presença das mulheres na Constituinte para inserir suas pautas e os direitos das mulheres na Constituição. Então, com certeza isso demarcou todo esse processo, né, e quando eu vou atuar profissionalmente e depois na pesquisa, é uma presença muito forte, e porque eu pude, por conta disso também, me tornar, de certa maneira, próxima das referências, né, das mulheres que são referências em Goiás, desde a Linda Monteiro, né, que foi uma das primeiras feministas, a Sueli Fraiçá, a Carmelita Brito, a doutora Albineia, tantas mulheres que a Rurani, Esther Silva, mulheres que lideraram aí no começo o que veio a ser depois constituir as políticas públicas para as mulheres e ter impacto, inclusive nacionalmente, a atuação das mulheres aqui em Goiás, sobretudo no âmbito da saúde e dos direitos reprodutivos. Então, acho que tudo isso demarcou e confirmou a minha trajetória. Então, é a comunicação, com certeza, mas eu acho que é muito mais a conjuntura política. Uma conjuntura que mobilizou, que permitiu a mobilização das mulheres em torno da Constituição, da Constituinte. Depois veio a Conferência de Beji, vieram as conferências latino-americanas, os encontros latino-americanos, pautando aí as políticas públicas para as mulheres, que foram fundamentais, porque no Brasil, em 2006, a Lei Maria da Penha, e nós fomos avançando em outros campos da legislação, né? É isso, estamos ouvindo um pouquinho da trajetória da Angelita Lima. E falando em trajetória, você, audiência, é muito importante entender que a sua trajetória também é importante. Viver bem é essencial. E aí nós trazemos agora o nosso anjo acelerador GPL. Você não pode negociar como viver bem. E para isso a GPL sempre desenha novos projetos para que você finalmente descubra que existe um novo jeito de viver com um novo jeito de morar. Onde você pode achar a GPL? Você pode ir na Arena GPL, que fica ali pertinho do Vaca Brava, em frente à Rosa Mística, ou você pode acessar o Instagram @GPL Incorporadora. Viva a essencialidade da vida, porque viver é essencial. Vamos lá, Angelita. Olhando aqui todas as informações que me foram passadas sobre a UFG, eu fiquei imaginando todos os rankings. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, o posicionamento, a excelência acadêmica, mas a gente sempre escuta que o político só sabe o desafio que ele pegou quando ele assume e entra lá e descobre o que tem. Eu queria saber sobre você, no seu caso, quais foram os principais desafios que você enfrentou no início da sua gestão? Eu não saberia dizer se os principais. Eu acho que tudo se tornou um grande desafio. Quando eu fui nomeada reitora da universidade, foi uma surpresa, porque o esperado era que o governo nomeasse a professora Sandra Mara, né? Eu fiz parte do grupo que fez a campanha da professora Sandra Mara, fiz parte, né, de todo o grupo que elaborou o projeto de gestão que seria liderado pela professora Sandra Mara, mas havia uma instabilidade política naquele momento e havia uma possibilidade de fato de não ocorrer a nomeação do primeiro nome da lista tríplice encaminhada ao governo federal. Como eu constava da lista tríplice, junto com a professora Carla, que era então a diretora da Faculdade de Engenharia Civil e Ambiental, e eu, diretora da Faculdade de Comunicação e Informação, nós ficamos aguardando, mas assim, sempre na expectativa de que o esperado acontecesse. O esperado era que a professora Sandra Mara assumisse a reitoria. Como não aconteceu dessa maneira, de fato, o início foi um grande desafio, porque quem estava, digamos assim, preparada para assumir no dia seguinte a reitoria era a professora Sandra Mara. Nós, se fôssemos eu ou a professora Carla nomeadas, nós teríamos que passar pelo processo de preparação. E no momento do auge ainda da pandemia, um momento muito difícil, nós estávamos com as atividades, boa parte das atividades realizadas de forma remota. Depois da minha nomeação, eu só participei da primeira atividade presencial na universidade quase 20 dias depois, porque eu também estava com Covid. Então,
o início foi um início muito tumultuado sobre esse aspecto. Mas o grande desafio, do ponto de vista da gestão, eu já tinha experiência na gestão, e eu fui coordenadora de curso, do curso de jornalismo, estava iniciando o segundo mandato de diretora da Faculdade de Informação e Comunicação. Já conhecia muito bem os trâmites de uma gestão pública, mas e eu sempre falo, é mais difícil ser coordenadora de curso do que ser diretora, porque o coordenador de curso trabalha sozinho, é a ponta que tem que dar resposta e tem menos estrutura. Depois, então é mais fácil ser diretora do que ser coordenadora de curso. Aí eu penso, então se é assim, é mais fácil ser reitora do que ser diretora, porque você tem muito mais estrutura. É verdade sobre esse aspecto, mas tem certa ingenuidade nessa minha afirmação, porque as complexidades, a universidade é uma instituição muito complexa, mas qual é a vantagem? A vantagem é que é uma instituição de 63 anos, vai fazer 64 anos agora, é uma instituição consolidada, sendo consolidada, madura, e demonstrou a sua maturidade nesse processo, porque a universidade se unificou em torno de si mesma, né? Não tivesse essa unidade em torno de si mesmo, e essa maturidade institucional e essa maturidade política, aquele processo de início de nomeação poderia ter se tornado uma crise. E uma crise torna tudo mais difícil e, obviamente, atrasa processos. Obviamente, você gasta mais energias para equilibrar e depois retomar o curso. Então, nós atravessamos juntos, e aí eu sou muito grata à universidade, à comunidade acadêmica, aos docentes, aos servidores técnicos administrativos e aos discentes da época, porque nós nos juntamos em torno da instituição. E aí isso fez toda a diferença. Isso estabeleceu o processo de liderança, porque para ser reitora é necessário que o processo de liderança se estabeleça, é necessário que se estabeleça a confiança nos rumos. Como nós tínhamos um processo muito bem estabelecido naquele momento, que foi a aprovação de um plano de gestão. Então, com pouco tempo, agora, o grande desafio, o que poderia ter sido uma grande crise, foi uma vantagem para a UFG. O que não aconteceu com muitas outras universidades. 20 universidades, naquele momento, no Brasil, viveram situações semelhantes a nossas. 20 universidades federais. Mais de 20, 21 ou 22, não me lembro mais. O que poderia ter sido uma crise não foi. Mas nós assumimos a reitoria com um déficit orçamentário imenso, com uma situação extremamente deficitária. Então, esse sim foi um grande desafio, e nós podemos tratar disso no próximo capítulo. Nós vamos tratar disso. Mariane, percepção desse primeiro bloco só com as histórias aqui da Angelita que ela já trouxe pra gente. Olha, Angelita, como você disse, é um pote de informações, e cada hora que ela fala tem mais coisas a serem, vamos falar, puxadas ali para perguntar, né? A gente querer descobrir e beber na fonte aí do conhecimento dela, de toda a experiência dela como mulher. Você vê a tranquilidade que ela fala, na sabedoria. Isso eu chamaria de sabedoria, essa tranquilidade dela em estar liderando, né, como reitora aí, uma das universidades renomadas e destaque aí de todo o Brasil, né, Universidade Federal de Goiás. Então, assim, eu acredito que a gente tem muito ainda a escutar e aprender aqui com o que ela vai falar no restante do programa. Muito bem. Eu queria fechar esse bloco fazendo reflexões aqui com você do seu relacionamento com a UFG, ok? Eu vou falar uma afirmação e você fala o que sai do seu coração. Vamos lá. Quando você pensa na UFG, um sentimento? Gratidão. Quando você pensa na UFG, um símbolo? Eu vou falar uma palavra, né? O símbolo é unidade, união, algo parecido assim, comunicação, algo muito, muito próximo aí, que tem força. Muito bem. Quando você pensa em UFG, uma memória afetiva? Quando eu passei no vestibular.
1984. Muito bem. Quando você pensa na UFG, um legado. Olha, eu quero reverenciar os meus professores, as pessoas que dedicaram a sua vida à universidade e eu aprendi, e aí eu não vou citar um específico, mas aprendi que nós que vivemos na universidade, nós passamos maior parte da nossa vida na instituição. Então, a instituição é o nosso legado. Então, toda vez que eu encontro com um professor aposentado, uma professora, ou a gente entrega um título de professor emérito, é um reconhecimento dessa doação da vida, e é da vida para a universidade. Muito bem. Em 1 minuto, você me falou memória afetiva quando eu entrei na faculdade. O que você imaginava que ia ser o UFG para você? Eu achava que ia ser o que eu queria que fosse mesmo, que eu ia estudar, ia fazer jornalismo. Eu aprendi desde sempre que os desafios são postos e a gente não se paralisa com os desafios, a gente atravessa, né? Eu achava que seria uma travessia, não esperava tanto. Eu acho que a universidade me deu muito mais do que o que eu esperava dela. Muito bem, audiência, esse é só o aquecimento aqui para o nosso próximo bloco. E para encerrar agora eu trago para vocês a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Você sabia que o mercado imobiliário goiano é referência no Brasil? Claro, porque ele emprega, ele empreende e ele também participa ativamente do PIB. Agora, o que ninguém sabe é que por trás de tudo isso tem a associação ADEME, porque é ela que vai garantir que exista compliance, que exista qualificação e que você também tenha segurança e confiança na hora de investir no seu empreendimento, seja para morar, seja para trabalhar, seja para você monetizar. Lembre-se sempre de verificar se existe o selo ADEME. E agora a ADEME traz mais uma novidade, que é o guia para a compra de imóveis ADEME. Todas as dúvidas que você sempre teve na hora de investir no empreendimento já estão resolvidas no guia para você. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, ADEME. Pam, 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 e a gente já volta com mais Show da Manhã. Show da manhã é na PAN, é na PAN. Show da Manhã Jovem Pan, primeiríssima rádio e revista, hoje dia 19 de setembro, nessa super quinta, Show da Manhã, com o tema Equilíbrio entre carreira e vida pessoal, a jornada de uma empreendedora. Um bate-papo dos ativistas da felicidade com a empresária Stephanie Hassi, atuante no mercado de eventos e suplementos. E abrindo esse bloco, eu trago a alta performance do nosso novo anjo acelerador, Fox Partners. Recadinho para você que é empresário, empreendedor e entende que uma empresa precisa de força para produzir, de racionalidade para tomar as decisões difíceis e de visão de futuro para se consolidar no mercado. E é isso que a Fox Partners traz para vocês. Ela orienta as empresas em seus mais diversos ciclos, tem mais de 100 projetos de sucesso reconhecidos, trabalha com profissionalização de empresas familiares, assessoria na sucessão familiar, governança corporativa e assessoria financeira e recuperação judicial. Fox Partners é excelência em consultoria e tem escritórios onde? Em Goiânia e em São Paulo. E para mais informações é só você acessar www.foxpartners.com.br. Stephanie, a Baquita Bem Casados tem uma trajetória de 16 anos. Eu fico curiosa primeiro pelo nome, da onde que surgiu Baquita, você poderia falar para nossa audiência, e gostaria de saber as transformações, porque 16 anos é muito tempo, as transformações que você observou no mercado de eventos durante essa jornada. Vamos lá, Baquita é o nome de uma santa africana, Santa Baquita, que minha mãe é muito devota. Então lá na Baquita tem a imagem dela, e sempre que a gente tá assim, na correria, ou apertado, ou casamentos grandiosos, a gente fala: Santa Baquita, toma conta, passa na frente, a senhora que chega primeiro. Então assim, é uma fé, eu tenho certeza que todos os lugares que a gente passou e o que a gente conquistou e o que a gente ainda vai conquistar é graças a ela, intercedendo por nós. Então é uma santa africana guerreira, com uma história maravilhosa. Então ela tem tudo a ver com nós. E
E da onde que a sua mãe encontrou com essa? Então, minha mãe tinha um buffet árabe que chamava, que era o nome dela, né? Da Gorete. Então, eu quero comida árabe da Gorete, enfim. E aí uma amiga dela virou, que é libanesa, e falou assim: Gorete, você precisa dar um nome, porque as pessoas me perguntam de onde que foi esse buffet e eu preciso dizer. E aí a minha mãe tinha assinatura de uma revistinha católica, que chegava todo mês lá em casa. E sempre com histórias de santos. E um dia ela abriu, chegou a revistinha, e tava a história da Santa Baquita. Quando ela leu, e olha a coincidência, o significado de Baquita é afortunado. E a história maravilhosa de superação, de graças, de milagres. Minha mãe, o nome do meu negócio é Baquita. Então tem o Baquita Buffet e o Baquita Bem Casados. Olha, que legal. Então, nessa trajetória de 16 anos no mercado de eventos, quais foram as principais transformações que você percebeu? Eu percebi o Bem Casado deixando de ser apenas um detalhe e sendo uma das partes principais do casamento. Hoje ele é um dos protagonistas, ele está na entrada da festa, ele é escolhido assim com vários detalhes, com papel, com tecido, detalhe da fita. Você vê que ele faz parte de um sonho, não é mais um doce. Eu acho que a gente também é um pouco responsável por isso, por trazer essa essência e torná-lo tão especial, porque na verdade uma amiga me disse uma vez: Stephanie, você faz uma das coisas mais importantes da festa, porque você consegue que a pessoa leve para o outro dia a memória do que ela presenciou naquele casamento. Então, na verdade, ele é a lembrança da festa. Quando eu vou fechar uma venda, um casamento, eu estou atendendo uma noiva, eu falo: olha, ele é a parte mais importante, é o que vai remeter a sua festa no outro dia, que a pessoa vai parar, comer ele, tomar com um cafezinho e trazer a memória afetiva de tudo que ela vivenciou do dia anterior. Então, ela vai prestar atenção no papel, ela vai ver o detalhe. Então, assim, é uma memória afetiva também, né? É algo que não tem uma pessoa que não gosta do Bem Casado, que não leva ele para casa para degustar do dia seguinte. Então, os desafios que você me perguntou, eu vi ele torná-lo protagonista. Eu vi a gente liderar e disputar com as confeitarias que faziam apenas uma venda casada. Então eu tive que superar isso e mostrar para as pessoas que não era mais apenas um doce. Eu tive que mostrar a importância de um doce artesanal e de não congelar um produto, porque as confeitarias todas, elas congelam o produto e te entregam ele, descongelam um dia antes. Eu tive que mostrar a importância de ter algo fresco, de algo feito especial para você, né, que a pessoa vai ter um momento diferenciado. Eu acho que o maior desafio de todo empreendedor, não só o meu, como todo mundo que está no mercado de eventos, é que você conquistar a confiança e começar a se tornar uma referência ali, uma principal indicação na hora de pensar quais são os 3 melhores fornecedores deste ramo. Você está ali com propriedade. Então, eu acho que o desafio de todos nós é conquistar o mercado e se manter no mercado, porque se você não inovar, se você achar que você chegou e que é só você, as pessoas vêm, todo dia saem pessoas novas, né? Tem muita gente com energia, com vontade de fazer coisas boas, diferenciadas, e tem que ser assim, senão é com a concorrência que você cresce, é você ver as pessoas te copiando, que você vê que você está no lugar certo e que você não pode parar. Então, eu acho que o grande desafio é esse, é estar, se tornar e depois permanecer. É muito bom você falar isso para nossa audiência, porque o sucesso parece algo fácil, né? Quando você vê a pessoa já chegando lá, fala, é isso. Mas olha a história que a Stephanie está contando. O cuidado com a experiência do cliente, o acompanhamento das tendências do mercado. Você pode ter sido pioneiro no que você fez, mas as pessoas vão copiar e depois você vai ser só mais um. Então, além de pioneiro, você tem que continuar inovando, se atualizando para conseguir se manter no mercado. Muito bom. Curiosidades, Mariane? Olha, eu traduziria tudo isso que a Stephanie falou em excelência. Em um momento de reflexão nossa aqui dos ativistas da felicidade, eu trouxe que palavra excelência significa você dar o máximo de si, a sua essência para o seu negócio, para aquilo que vai fazer. E eu acho que a Baquita faz isso com maestria. Vamos falar Baquita porque vocês são um time, né? É você, é um sonho da sua mãe que está passando a empresa familiar e que você tem um time, né, fazendo tudo isso.
E quando você disse que trabalha com pessoas felizes, atende pessoas felizes, isso me chamou a atenção, que por detrás desse sonho que você vai realizar e vai entregar, que é uma maternidade, é um noivado, é um casamento, e que você deixa uma memória afetiva, inclusive para o dia seguinte, por trás disso tem esse empreendedorismo do desafio. Que dica que você deixaria para alguém que hoje quer empreender e passado um mês, passado 6 meses, passado um ano, não tem o resultado que quer? Como conseguir a persistência e perseguir esse sonho? O que a Baquita, o que a Stephanie deixa como mulher empreendedora para alguém que quer continuar ou começar o seu próprio negócio? Eu acho que o que eu posso falar, que é até algo que eu falo na mentoria e que eu auxilio outras mulheres a montarem seus negócios e vencerem os desafios, é não desistir. Eu lembro até hoje, quando eu pedia para Deus para eu fechar 8 contratos por mês. Hoje a Baquita faz algo assim, faz isso por dia. Então, assim, você não pode desistir, você tem que persistir. E eu acho que o grande segredo de tudo, Mariana, é dar sempre o seu melhor. Fazer o melhor, independente do cliente, do tamanho do evento. Então, todo mundo para nós na Baquita é muito importante. Se você chega lá e fala para mim, ontem atendi uma cliente que falou: Stephanie, minha filha está chegando e ela já me pediu os bem casados. Independente da quantidade, se é 30, se é um casamento fora, esses dias fizemos um na Itália independente da cliente, do lugar, do tamanho do evento dela, todo mundo é muito especial para nós. E eu acho que quando você trata seu cliente de forma muito especial, que você presta um serviço de excelência, que você dá o seu melhor, não tem como o resultado não vir. Porque, na verdade, aquela propaganda vai vir do seu cliente. Não adianta você ter o melhor produto na sua rede social, a melhor foto, se você não está sendo recomendado, se você não está sendo desejado. Desejar uma foto e ter uma péssima experiência no seu atendimento, então tem que ser a foto bonita, um atendimento surreal, que ele se sinta muito especial, e uma entrega perfeita, que ele fala, quando ele abrir a caixa, independente do produto que você vende, ele viver aquela experiência por completo. Então, o recado que eu deixo para você que está começando, que o sucesso só vai vir se você persistir e dar o seu melhor. Não pode desistir, né, Mariana? Porque por várias vezes eu penso, quem nunca pensou em desistir? Fala, nossa, eu vou desistir, vou largar a mão disso aqui tudo. E aí, na hora que você olha e que você lembra do que você construiu, né, de quanto você é especial para as pessoas, de quanto você faz a diferença na vida delas, você esquece. Você levanta de novo e vai. Essa persistência e esse zelo na qualidade, né, dos bem casados, do serviço, quem também entende de cuidar bem da sua saúde é o Laboratório Núcleo. Porque o Laboratório Núcleo tem exames confiáveis para você cuidar da sua saúde, confiáveis para você e para o seu médico. Por quê? Porque tem equipamentos de última geração, profissionais qualificados. E agora, uma novidade para aquelas pessoas que, de repente, não conseguem pagar um plano de saúde ou uma consulta particular, que é o Centro Médico Núcleo. Nele você vai consultar com especialistas com preços acessíveis e levar junto os seus exames laboratoriais. É um pacote completo, exclusivo para você. Cuidar da sua saúde, da sua família e de todos os goianos é Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo. Nós temos aqui uma pergunta dos comentários do YouTube. Stephanie, na pandemia, como é que foi para a sua empresa? É engraçado, a pandemia foi um desafio para todos nós do mercado de eventos. A gente se abraçou, a gente olhava com muita compaixão para os nossos colegas e todo mundo se ajudando. E eu precisei inovar. Como eu não sabia quanto tempo seria, a gente lidava com a gente trabalha com festas, foi o primeiro mercado a ser fechado, o primeiro a atingir e o último a voltar. Então eu lembro de colegas, eu fico até arrepiada quando eu lembro disso, de colegas indo na prefeitura e tentando e fazendo algo, lutando, porque são muitas pessoas que dependem de você, são famílias. E olha, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Então a gente criou, eu lembro que foi bem perto da época do Dia dos Namorados, né? Começou a fechar em março, então a gente ainda tinha vários contratos sendo pagos, enfim. Eu lancei uma campanha com a Le Creuset. Então, eu sempre vou, Karina e Mariana, atrás do melhor. Eu busco
produtos e fornecedores compatíveis com o meu produto. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? A gente bateu o recorde de venda da Le Creuset, estouramos todo o depósito das xicrinhas, criei algo personalizado para o Dia dos Namorados, que foi um sucesso. Então, as pessoas estavam em casa, mas elas estavam tomando café e elas estavam com saudade do bem casado. Então, eu criei a ideia do presente personalizado, que era a grande diferença, porque comprar uma xícara da Le Creuset você pode comprar em qualquer lugar, até pela internet. Agora, ela personalizada com o seu nome, não tinha lugar nenhum que fazia. E eu lembro que eu ia lá no Flamboyant, tudo fechado, eles me entregavam tudo de máscara e a gente corria e personalizava. Então, eu inovei. Chegou às férias de julho, os bolos para as crianças de bem casado. Então, as mães começaram a fazer mini festas. Então, é o que eu te falei, a importância de você tratar o seu cliente independente de quantidade e do que, se ele está comprando algo de menor preço da sua loja ou algo grandioso. E era 15 bem casados, era 20 bem casados para estar na festinha, a gente estava vendendo. Então, a gente fez várias mini festas. Então, chegou o Dia dos Pais, repeti a campanha da Le Creuset e eu fui inovando. Abri para o iFood, que era algo que hoje, por exemplo, eu não consigo ter porque a demanda minha é muito alta. Eu não posso... as pessoas sentem falta, mas eu preciso focar na minha produção, nas minhas encomendas. Então, abri para o iFood, vendemos muito para o iFood, porque estava todo mundo em casa, vendo Netflix, trabalhando de home office, querendo comer um bem casado, tomar um café. Então, assim, a gente não parou. O que eu tive que fazer? Vários colegas fecharam. Foi muito triste, né? Muitos não conseguiram sobreviver, porque a gente vive disso, das encomendas, das festas, dos contratos. Não existia, ninguém ia te contratar sabendo que não teria data para fazer uma festa, né? Então, eu tive que inovar. Karina, mais uma vez, eu tive que ter ideias, eu tive que parar, eu tive que pesquisar e falar como que eu vou tornar meu produto agora essencial para quem está dentro de casa. Então, você se sentir desejado novamente em um outro formato. Stephanie, você trouxe a essência do empreendedorismo agora. O empreendedor é um resolvedor de problema. Ele já sabe, quando vem o próximo desafio para ele, ele fala assim, como que eu resolvo? Como eu transformo isso em algo que ainda vai ajudar as outras pessoas? Quando você não tem essa atitude empreendedora, é a hora que você se fragiliza. Não é que não vai impactar, gente, igual você falou, me arrepiei, impactou, foi difícil, mas você transforma aquilo ali numa solução. E a partir disso você se move. Inclusive, por isso que se falam que nas dificuldades, nas crises, é onde quem é realmente empreendedor deslancha, porque ele consegue transformar aquela dor em mais uma solução para o seu cliente. Muito bom, Mariane. Curiosidades. Stephanie, você quando trouxe o período da pandemia, eu traria aquela famosa frase: sorte e oportunidade não pega ninguém parado, só pega as pessoas que estão em movimento, trabalhando. E foi isso que você fez, você não parou. Você inovou, você teve agilidade, o mercado exige isso. Empreender, como nós falamos aqui no bloco passado, não é fácil, mas você consegue extrair o melhor desse difícil para que seja um aprendizado para você continuar seguindo, porque você já conquistou e agora é manter, né, no mercado. Você acha que realmente todo esse cenário da empresa familiar, você ter pegado algo que já estava em andamento, né? A empresa familiar consegue ter uma linha já assim um pouco mais avançada de quem vai iniciar algo completamente novo, que não tem nenhum familiar, não é uma empresa familiar, não tem ninguém ajudando. Deu para entender a pergunta? Então tá bom. Eu tenho 2 exemplos que eu consigo te dar. É claro que eu acho um privilégio eu poder trabalhar com os meus pais. Para muitas pessoas, eu acho também um dos grandes desafios do mercado é você trabalhar em família, né? A gente vê grandes conflitos empresariais por trabalhar em família, né? Eu tenho vários exemplos, inclusive muito perto de mim, mas no meu caso é um privilégio. Eu sinto como um privilégio eu trabalhar com meu pai e com a minha mãe, eu aprender. O meu pai é uma grande referência para mim de resiliência, de superação, de trabalho mesmo. Eu olho para ele e é isso que eu gostaria que os meus filhos vissem em mim, e eles já estão vendo, né? Esses dias o João chegou para mim, olhou para mim com o olhinho brilhando e falou assim: mamãe, você trabalha muito, né? E eu falei assim: a mamãe ama o que ela faz, João, você ama estudar, a mamãe ama trabalhar. E filho, tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha, a gente consegue conquistar com o nosso trabalho. Então ele estuda para poder trabalhar. E o que você me perguntou da empresa familiar,
que eu estou te falando desse exemplo que eu tenho do meu pai, que eu acho que é um privilégio eu poder trabalhar e aprender com ele todos os dias. Não é um peso para mim, pelo contrário. Eu tive essa oportunidade da empresa familiar e eu também tive a oportunidade de começar do zero com a NutriGlow. Então, eu acho que meu grande exemplo para você é a familiar e a do zero. Apesar de ser eu e o Ernesto, a gente não tinha ninguém atrás, era uma ideia nova. Ele é empresário, engenheiro, né? Eu sou advogada e trabalho no mercado de eventos. Eu nunca tinha mexido, né, com remédio, com suplementação, com essa área da saúde, tanto que as pessoas quando me veem falando, né, porque você viu como eu falo, né, ela é um reflexo de mim. Então eu falo muito fácil, né, porque é a minha realidade, né, a minha verdade. Eu vivo isso aqui. Do zero, eu achei, é o mesmo desafio, mas eu peguei andando e eu só precisei ajustar os detalhes e ajusto todos os dias, e esse eu precisei do zero, né? Criar, idealizar e que as pessoas acreditassem em mim. E quando eu lembro que em setembro que a gente lançou, chegou a primeira produção, né? O medo, os sonhos, os desafios, se vai dar certo. Eu lembro que uma vez o Ernesto falou assim, na primeira remessa que chegou da indústria, ele falou assim, se não der certo, a gente fecha. Eu olhei para ele e falei assim, Ernesto, isso aí não é uma opção. Essa opção não existe, tem que dar certo. Você acredita? Ele acredita. Eu falei, isso aqui é a nossa verdade, não tem mais ré. É daqui para frente. Então a gente vai ter o desafio, da venda, da credibilidade, porque nós dois somos novos e não tem nada a ver com esse mercado. Mas o que foi tão incrível que quando eu abri no Instagram e que eu comecei a falar, estourou assim, no primeiro dia, a caixa que tinha chegado em Goiânia, na primeira semana tinha ido embora. E aí o Ernesto olhou e falou assim, como assim? Eu falei, nossa, meu Instagram, 7.000 pessoas. Mas as pessoas que estavam ali, elas confiavam em mim, elas me admiravam. Falou assim, essa menina não vai lançar. Por quê? Por causa do meu histórico com a Baquita. Então, eu ter um produto de excelência na Baquita me favoreceu completamente na NutriGlow, porque as pessoas sabiam que eu não ia fazer algo mais ou menos. E eu tinha um nome a zelar. Né? Então, assim, eu te dou 2 exemplos, o desafio encaminhado e do zero. É o mesmo gosto, é a mesma vontade e, apesar de algumas facilidades, é muito desafiador e é muito prazeroso. É muito bom também você começar do zero e ver que você conseguiu. E para se tornar uma profissional de sucesso, assim como a Stephanie Rassi, você precisa ter uma base educacional forte. E é isso que a Unifazan oferece para você. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da Unifazan. A Unifazan tem mais de 40 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, com professores mestres e doutores, laboratórios de alta performance tecnológica e infraestrutura adequada. É o centro universitário com reconhecimento máximo pelo MEC, pertinho de você. Vestibular 2024, escolha a Unifazan, o lugar certo para o seu crescimento. Stephanie, você fala muito da sua verdade. Eu gosto de falar sobre a minha verdade. Como é que essa autenticidade sua, Stephanie, se reflete na forma como você conduz seus negócios e se conecta com seus clientes? Você já deu uma palhazinha aqui falando que naturalmente você já tem tudo a ver com o seu produto e isso se reflete. Eu estava te falando da sua verdade, que eu gosto da minha verdade, eu gosto de mostrar ela. Como é que ela se reflete nos seus negócios? Karina, eu acho que nosso nome, a nossa palavra, é a sua maior virtude, né? A coisa mais valiosa que você tem. Então, quando você é de verdade, quando você não mascara, quando você entrega o que realmente você promete, que eu acho que é o nosso grande diferencial. Então, quando você senta ali comigo na Baquita, na degustação, que você experimenta aquele bem casado, que acabou de sair da produção, e a certeza que você vai ter aquele produto no seu casamento, e quando os seus convidados começam a falar sobre ele, e a pessoa fala, nossa, ela me entregou um produto compatível com o que ela me ofereceu. Porque o que eu vejo muito, as pessoas chegam para degustar, é um bombom, é um produto, é o buffet, a melhor comida ali, mas no dia não é entregue o que foi combinado. Então, eu acho que a gente que quer persistir, que quer perpetuar, você tem que ser de verdade. Você tem que ser fiel e realista com o seu cliente. Você tem que entregar o que você prometeu ou muito mais, porque a grande diferença de quem se destaca,
Às vezes eu vejo fornecedores assim, como é que eu faço para ser indicado? Como é que o cerimonial, ele só tem a panela dele? Não, não é. É porque você precisa fazer o seu trabalho, você precisa conquistar isso e entregar o que você promete ou melhor. Então, às vezes eu brinco com a Inês, que eu falo assim, nossa, eu queria tanto ser falsa, um pouco, eu ia ganhar tanta coisa. Nossa, porque a minha cara transforma, Karina, sabe, Mariana? Só que eu não consigo. Então, eu vejo isso só como uma virtude, como algo muito valioso. Porque o que eu te prometo, eu te entrego. Eu sou de verdade com você, eu falo a verdade, eu sou sincera. Então, às vezes, chega uma cliente para mim e fala, você acha que essa embalagem vai dar certo? Aí eu olho e falo, será que é o gosto dela? Ou eu tenho que falar, assim, olha, eu acho que essa aqui ficaria melhor. Eu não vou deixar ela colocar uma coisa bizarra no casamento só para eu vender. Então, assim, e eu vejo isso muito. Às vezes você vê numa loja, você experimenta uma roupa horrorosa e a vendedora fala, nossa, você tá linda, você nunca mais volta. Porque você vai chegar em casa e vai se sentir feia. Então, eu acho que a minha verdade é você ser sincero com o seu cliente, faz com que esse resultado venha. Muito bem. Chama-se credibilidade, né, Stephanie? Eu acho que ela trouxe nessa fala toda credibilidade, autenticidade. A gente estava aqui nos bastidores e você falando, gente, algo simples, quando você faz assim do seu jeito, o povo gosta, é do simples, é o natural, não adianta inventar a roda, é você fazer o que você já faz de forma diferente, mas não inventar algo que você não faria ou não consegue entregar. Essa credibilidade faz muita diferença no mercado de trabalho, né, Stephanie? É a sua verdade. Eu acho que quando você é verdadeiro, e isso eu vejo que eu colhi, estou colhendo, né? Tenho também, igual eu falei para vocês, sonhos grandiosos com a NutriGlow, mas eu sei que ela alcançou esse primeiro ano, né? E que eu tô vendo tantos resultados reais, tantas pessoas felizes por conta da nossa verdade. Então, quando a pessoa, ela me aborda para eu falar sobre a NutriGlow, e vai dar certo, porque tá tão descrente de tanta coisa que já acreditou e não foi verdade, eu falo assim, você pode confiar. Eu tô ali todos os dias tomando e te mostrando que é real, que é algo de verdade. Porque é a minha verdade. É muito fácil para mim falar dele e falar do meu modo de viver que eu vivo hoje, que eu contei para vocês, né? Com a prática da atividade física, cuidando da minha saúde, porque é a minha verdade. Então, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal, essa sou eu. Eu não tenho máscaras. Então, quem convive do meu lado, perto de mim, sabe que é isso aqui. Então, eu acho que é isso que é a nossa credibilidade. Então, já que você não tem máscaras, vamos fazer mais um exercício. Se você fosse, eu vou falar uma situação e você me responde de forma objetiva, tá bom? Vamos. Se você fosse dar um conselho para a versão mais jovem de você mesma, qual seria? Você vai chegar lá. Não desista. Boa. Se você fosse criar um produto totalmente novo para NutriGlow, qual seria? Um ômega 3. Bacana. Já põe aí na lista do próximo. É porque eu acho que é algo que todo mundo precisa. E tem muitas opções que não são verdadeiras no mercado. Então eu tenho essa vontade. Porque é essencial para as pessoas. Você não encontra só no alimento. E as pessoas são muito enganadas. Eu tenho vontade de fazer o ômega 3. Bacana. Se você fosse escolher uma pessoa para ser a sua mentora, quem seria e por quê? Minha mãe. Porque é a pessoa mais sábia que eu conheço. E se você fosse organizar um evento dos sonhos, qual seria o tema ou conceito principal? O amor sincero. A verdade. A verdade. Teria que ser a verdade. É isso aí. Para a gente finalizar esse bloco, que no terceiro bloco nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino e suplementação. Eu encerro com Quinta das Araras. Descubra um novo jeito real de viver. É você conectado com a natureza, mas com toda a facilidade da cidade. Tudo isso é Condomínio Quinta das Araras. São 100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura que tem lazer, tem entretenimento, tem esporte, 2 lagos contemplativos e tudo isso com a comodidade da cidade, porque fica a apenas 19 minutos do Shopping Flamboyant. É o paraíso com a facilidade da cidade. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presoto.
um fenômeno de vendas com as últimas unidades disponíveis. É só você acessar www.condomínio quintadasararas.com.br. Papapapã, e a gente já volta com mais Show da Manhã. Show da Manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje com vocês, Patrícia Zac. Quinta-feira, Jueves em espanhol, 10 de outubro. E eu não posso deixar de começar sempre o terceiro bloco com o nosso querido mantra do Cury, o psiquiatra mais lido do planeta, e que sempre tem uma dica pra gente poder sintonizar. Vivemos uma vida como se ela fosse interminável. Mas entre a meninice do choro despertado no nascer e a velhice há um pequeno intervalo de tempo, que é a sua história, que é a sua vida. Então o Cury fala: procure ter maturidade e sabedoria, pois a vida é muito breve. Então, ou seja, não deixe para depois aquilo que você pode perguntar agora. E o que a gente percebe no ruído da comunicação é que as pessoas querem respostas certas para perguntas equivocadas. Assim como a resposta tem que ser assertiva, a pergunta também. Muita gente tem dificuldade de perguntar. Eu prometi para a audiência e vou trazer para compreender tudo isso que a gente está tentando falar aqui com a especialista Patrícia Zac. Vale lembrar cada um de vocês que tudo que a gente conhece da vida, a nossa imagem do mundo, ela foi desenhada e sentida por nossos 5 sentidos. As pessoas não têm um mesmo olhar para algumas coisas. Cada um tem um olhar diferente para entender processos. Cada um tem uma escuta diferente para poder entender o diálogo. E uma regra básica que todo mundo tentou ensinar e pouca gente aprendeu. Já que tudo que você conhece é pelos seus sentidos, vale lembrar que você tem 2 olhos, você tem 2 orelhas, você tem um nariz com 2 narinas e uma boca, com 2 funções. Além da comunicação, ela te dá o paladar, assim como as narinas te dão o olfato e o respirar, e o olhar, e o escutar. É por isso que essa frase ou essa palavra da escutativa é muito importante. Só que as pessoas estão querendo comunicar sem saber utilizar os seus sentidos, que é ele que dá vida a qualquer coisa que você imaginar ou qualquer coisa que você pensar, porque você tem que ter uma conexão com o outro, senão não é diálogo. E vocês falaram do palco. O Gilberto Gil tem uma música muito profunda que parece um verso muito raso, mas ele é muito profundo. Subo nesse palco, minha alma cheira a talco, como bumbum de bebê. Porque a partir do momento que você entra no palco da vida, você tem a insegurança que a vida te escondeu. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, têm vergonha de comunicar e às vezes uma timidez para poder se fazer entender. Patrícia Zac, diante de tudo isso, já que comunicar é tudo e tudo comunica, 3 minutos para ser generoso com o tempo, para você passar para a nossa audiência a importância da comunicação como sobrevivência e como descoberta para a manifestação do ser. Adoro Robert Naichik, Augusto Cury. Esses dias eu estava vendo um podcast do Robert Naichik, que também é um psiquiatra muito famoso. Eu gosto, nós precisamos ter líderes, pessoas que a gente acredita no que eles falam, pessoas que a gente entende a profundidade deles. E o Robert Naichik falou que quando ele estava no momento, ele trabalhou um tempo na UTI, e as pessoas antes de morrer, como você disse, ao nascer, ao morrer, elas pediam só uma coisa, não tinha dinheiro que às vezes iria trazer a vida de volta, tempo, nada, só queria ter aquele momento com a pessoa para falar: eu te amo, mãe,
eu te amo, pai. Sabe aquele momento? Então ele falou com tanta verdade isso, ele falou assim, como eu trabalhei no momento mais desafiador do médico, que é aquele momento que a gente sabe que o paciente vai vir a óbito, o que eles mais pediam? Me dá 1 minuto para falar para ele o tanto que eu amo, ou encostar. A pessoa às vezes não estava lá 100% cognitivamente, mas deixa eu encostar nela ainda. Então, os sentidos fazem muito sentido. E, mais uma vez, eu vou falar, está sendo perdido. E não é o problema da nova geração, é o problema que, às vezes, nós não conseguimos passar para essa nova geração. Porque, para a gente, isso já é meio que... A gente já nasceu entendendo isso. Vamos estimular com que o outro fale. Por exemplo, eu vou falar com meu filho, mas não sei o que, você. Eu falo assim, o quê? Ele... A senhora, falei, olha no meu olho. Eu falo, meus meninos têm 9 e 4 anos. Eu peço para eles falarem para mim, comigo, olhando meus olhos. E isso eles vão replicar fora também de casa. E é essa mensagem que nós temos que passar. Quando a gente ensina automaticamente vai replicando nos outros. Se meu filho entende que para falar, para pedir certa coisa, ele tem que falar para o outro, ele consegue conectar com o outro e o outro vai entendendo. Então, eu acredito que a gente precisa entender essa nossa intencionalidade e essa essência nossa da comunicação. O subir ao palco é importante? É muito importante. Porque nós vamos mostrar a nossa essência, nós vamos mostrar aquilo que a gente tem de melhor. Quando eu falo palco, gente, é palco de casa, é palco do trabalho, nós estamos em uma reunião de trabalho, eu tenho a minha intenção de dar a minha opinião, dê sua opinião. É um momento que você expressa aquilo que você tem. E muita gente tem uma bagagem imensa dentro dela, de conhecimento, de tempo de vida, de estudo, de vivência, e não consegue transmitir. Por quê? Por causa de medo, por causa de vergonha, insegurança. Traga esse entendimento de que as pessoas precisam do seu conteúdo, as pessoas precisam entender aquilo que você fala. Muito bem, seja um ativista da felicidade, seja protagonista do seu palco e do seu cenário, que é a vida. Então vamos lá agora, curiosidades para a gente fechar esse programa de hoje, 2 minutos para Patrícia Zack responder, 1 minuto para perguntar. Começa com você, Karina. Patrícia, vamos falar da comunicação homem e mulher. A mulher hoje, ela tá muito acelerada, ela tá indo guerreira, conquistar as coisas dela e fica muito nessa energia masculina de conquista, objetividade. Só que aí depois ela volta para casa, ou ela vai ter um relacionamento com o par dela e muitas vezes ela continua com essa comunicação alinhada com esse estilo que eu tô falando. Eu queria que você desse dicas para nossa audiência feminina de como usar essa comunicação de forma mais assertiva. Quando ela estiver falando, por exemplo, com um homem, onde ela deixa de ser muitas vezes tão objetiva, às vezes até passa uma agressividade, porque ela está sendo muito clara ali. Como é que ela pode usar mais o feminino nesse aspecto? Quero te fazer uma pergunta. Eu gosto de rebater com pergunta. Essa roupa que você vai para academia? Gente, ela está de calça jeans, de salto. Não, você não vai. Com essa roupa que eu estou, que é uma calça jeans também, eu não vou numa festa black tie, uma festa com estilo. Por quê? A comunicação é a mesma coisa. O jeito que eu falo com o meu filho não é o jeito que eu falo aqui na rádio. Não é o jeito que eu falo com os meus mentorados, não é o jeito que eu falo no palco. Porque a comunicação também, ela tem as caixinhas dela. Quando você for intencional com o marido, com o namorado, entenda que ele não é o seu colaborador. Ele não é aquela pessoa que você está... Por exemplo, você tem a voz muito firme. Mais uma vez eu te falo isso. Quem não te entende, se você não tivesse esse molejo, essa entonação na sua comunicação, você ia passar muita, às vezes assim, agressividade no jeito de falar, mas o seu olhar, ele é sereno, a sua postura é feminina, você tá com a unha vermelha, você traz essa feminilidade, até na hora de tomar o café na caneca, você traz uma feminilidade. Então nós mulheres estamos perdendo muito isso, a gente veste aquela capa de guerreira e a guerreira parece que não quer tirar aquela capa. Dentro de casa a gente não precisa ser a guerreira que vai pro fronte. A gente pode tirar aquela capa, a gente pode ser mais amorosa. Esses dias a alça da minha bolsa, ela soltou. E lá em casa eu tenho vários alicates. E eu pedi pro meu namorado, eu falei assim, você pode arrumar a alça da minha bolsa? Gente, ele fez assim, estufou o peito.
sentiu. Por quê? Porque nós mulheres, a gente consegue ir lá e ia fazer. Mas vamos. Você viu a gentileza que eu solicitei para ele e ele veio com o maior prazer? Nós estamos perdendo esse gosto de passar para o outro, de ser cuidado, de cuidar também. Nós temos um momento de ser cuidadas, nós temos um momento de cuidar, nós temos um momento de ir para o front, e é isso que é essa intencionalidade, é saber que a Karina que está aqui é uma Karina que pode comunicar de uma forma mais sutil, delicada, dentro de casa. Vamos lá, minha querida Mariane Schmidt, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para responder. Antes da pergunta, eu vou filosofar um pouquinho. Se filosofar, perde o tempo. A gente não faz poesia porque é fofo, não. A gente não filosofa porque é fofo, não. É porque realmente tem que ter paixão, né, naquilo que você fala. Então, se não sentir, não faz sentido. Para mim é isso. Então, reflita para a gente, para a audiência, sobre essa frase na comunicação, tanto nas relações profissionais e pessoais. Se não sentir, não faz sentido. Uau! É isso aí. Se eu não sentir aquela emoção, se eu não sentir aquela conexão, como que eu vou transmitir? Se eu não gosto de café, eu vou estar aqui, gente, que delícia de café. Eu vou fingir. Agora, quando eu gosto mesmo, faço aquele movimento, eu experimento aquilo que realmente eu gosto, faz muito sentido. Mais uma vez, use o que você tem de melhor. Ative a sua felicidade, ative seu amor, ative a sua comunicação, ative seu olhar, ative a sua percepção para o outro. Que seja no sinaleiro, que seja com uma pessoa que pede ali um trocado. Às vezes você não vai ter o dinheiro para dar para a pessoa, mas troca ali um olhar. Dá atenção, baixa o vidro, conversa. O meu frentista, eu sempre abasteço no mesmo posto. O meu frentista, esse dia estava muito quente. Eu fui lá, deixei um trocado ali para ele e para o outro colega dele para comprar uma Coca-Cola. Eu falei, tá muito quente, Alessandro. Compra Coca-Cola para vocês. Gente, eu ativei. Ele se sentiu importante, ele se sentiu querido. Você viu? São atitudes. Não precisaria ter deixado dinheiro para comprar Coca-Cola. Só de baixar o vídeo e falar, oi, Alessandro, tudo bem? Como é que tá? Então, use isso a seu favor. Mais uma vez, seja intencional. Shirley Brandão, vamos lá, 1 minuto para perguntar. Patrícia Zack, eu já tive dificuldade de falar em público, ainda muito jovem. A primeira vez que falei para mais de 200 pessoas, tremia, e isso era visivelmente notado por todas as pessoas ali. E hoje, também dando mentorias, me deparo com muitas clientes que estão travadas com medo das redes sociais, sendo que esta é uma comunicação necessária para a maioria das pessoas, e eu falo muito sobre autenticidade. Quais são os 3 conselhos que você poderia dar a essas pessoas que estão se limitando em função do medo de se expor nas redes sociais? Como se diz Fernanda Montenegro, se eu subir no palco e não tiver o friozinho na barriga, não tem mais graça. O medo, gente, ele faz parte, só que ele não pode te paralisar. É de extrema importância a gente entender que com medo faz parte, só que você tem que dominar. É por isso que eu falo, quando a gente treina na frente do espelho, a gente entende, a gente sabe o que nós estamos falando. Então, a primeira dica, lá no meu Instagram eu passo muita dica, só que vocês têm que agir. Não adianta ir lá no Instagram, pegar a dica, vamos agir, colocar em ação. Primeiro de todos, vá para frente do espelho, fala quem é você, fala o que você quer saber sobre um conhecimento, ou então aqui sobre o assunto de comunicação, vai lá no espelho agora e fala assim, gente, a minha comunicação, ela precisa ser mais clara, porque eu enrolo demais para falar, ou eu falo muito né, já é o primeiro exercício que eu te passo. O segundo é não negar palco. Quando eu falo negar palco, não é o palco de auditório, o palco aqui de rádio, é o palco de uma reunião de trabalho, é numa apresentação na escola do filho, é falar no seu ambiente de qualquer lugar, não negue palco. Estava no evento esses dias que estávamos em 4 pessoas reunidas e perguntaram, você pode falar sobre o evento? Eu falei, aí as meninas falaram assim, a Patrícia, ela é boa da comunicação. Eu falei, eu vou, mas na volta, eu gostaria que alguém de vocês falassem também. Aí a pessoa levantou e falou assim, mas eu não sei o que falar. Eu falei, vai. Na volta eu perguntei, como é que foi? Ela, nossa, é muito mais fácil. E eu vi o vídeo esses dias, foi o vídeo que mais
a pessoa do evento divulgou, porque ficou incrível e a pessoa nem queria ir. Então, não negue palco. E terceira dica, leia em voz alta. Leia em voz alta, você vai entender mais sobre a sua comunicação, respeite ponto, respeite vírgula, respeite a pausa, porque quando a gente lê, nós não usamos as muletas na nossa comunicação. Quando a gente lê, a gente entende, a gente escuta a nossa voz. A nossa voz, ela é muito importante, a gente ter conhecimento dela. Então, você vai conseguir entender, ter mais intimidade, eu gosto muito dessa palavra, intimidade com a sua comunicação. Quando você entende o que você consegue fazer, a Karina com esse tom de voz mais grave, ela consegue ser delicada, ela consegue ser gentil, mas ela consegue ser firme. Por quê? Porque ela já entendeu, ela já tem intimidade com a comunicação dela, com a voz. Tenha também. Muito bem, eu vou trazer um anjo acelerador, porque viver é essencial, comunicação é essencial, então você tem que conhecer a GPL Incorporadora, que sempre traz na sua filosofia de desenhar projetos, trazer a sua moradia, trazer o espaço de morar com muita essencialidade da vida. Depois do sucesso do Hello Universitário e do Trip World Home aqui na Nova Suíça, vem aí mais um lançamento sem limites para quem quer viver a vida com toda a essencialidade da vida. Procure saber mais, @GPL Incorporadora, ou visite o Arena GPL, porque viver é essencial. É muito legal tudo isso que nós estamos aqui falando, porque todos têm uma necessidade de comunicar e uma necessidade de entender. Esse é o exercício do ser humano, né? E hoje, muitas vezes, você entende até a fala do pet, e muitas vezes não entende a fala de quem está ao seu lado. Você muitas vezes ouve com mais atenção e sente o olhar do seu pet do que o olhar do seu filho, que muitas vezes está travado aí por algum apoio de tela ou por algum vício dessa aceleração da inovação em tecnologia. Essa coisa de palco, eu vou trazer uma história muito resumida, mas que marcou a minha vida. Eu trabalhando numa multinacional com apenas 34 anos, estava num auditório super lotado em Miami, numa convenção internacional da Shell, e a agência que eu trabalhava na Colômbia, que era uma representante da Ogilvy Mather, tinha um escritório de muito sucesso em Nova York, e o chairman criativo dessa agência de Nova York ia fazer uma palestra, e eu tinha que fazer uma palestra logo em seguida a dele. E ele, uma plateia de representantes comerciais de petróleo, combustível, óleo e uma série de outras coisas do mundo da Shell. E eu preparei uma apresentação, e quando eu observei e ouvi a apresentação do chairman, que era um cara que eu me inspirava nele, e ele falou da vida dele, de todos os prêmios, da agência que era um sucesso, e eu percebia que o público dormia, porque eles não entendiam daquele universo de publicidade. Então ele foi lá para poder fazer um comercial dele e da agência que ele trabalhava. Então, percebendo aquilo, eu rasguei o meu discurso, a minha apresentação, na minha vez, na frente de todos. Eu falei, eu tinha preparado uma apresentação para vocês, mas eu acredito que depois de ouvir com tanto brilhantismo o nosso palestrante anterior, eu resolvi falar com vocês e não apresentar nada. E contei a história da minha vida através do meu pai, que agora sim eu entendia porque durante muitas noites, muitos dias, finais de semana, meu pai ficava apaixonado debaixo de máquinas pesadas, tratores e máquinas e sempre com seu macacão sujo de óleo, porque era um trabalho inigualável de uma equipe como estava da minha frente. Então, além de atender a Shell, eu passei a compreender a Shell diante de uma plateia que tem uma responsabilidade muito grande por todos os avanços, por todos os lubrificantes. E ao final da apresentação, eu só não fui aplaudido de pé, como ganhei mais de 300 seguidores naquele momento, porque não tinha o que nós chamamos hoje de influenciadores e canais para te seguir. Então é muito importante, porque montar uma série de teorias, principalmente para poder fazer o processo da comunicação, e tem uma delas que me chama muita atenção, porque as pessoas falam, mas não praticam, que é storytelling. Ou seja,
Comunicação é você saber contar uma história. É saber contar uma notícia, é saber contar um sentimento, é saber expressar uma necessidade de dialogar. E aí eu pergunto para você, Patrícia, e muitas vezes as pessoas querem contar uma história que não viveu, querem passar um sentimento que não tem, querem ter uma conquista que não está interessada para poder influenciar aquele momento. E nós vivemos um momento de sentimentos e paixões líquidas. Como é que é isso para você dentro de comunicar é tudo, se a pessoa não tem o que comunicar? Marcos, você prestou atenção em que tipo de comunicação você ativou para mudar seu discurso? A vibracional. Por quê? Porque você estava atento ao público. Quando a gente quer entregar ao público aquilo, nós temos que ter aquela intencionalidade, mais uma vez eu vou falar essa palavra, a intencionalidade de atingir o público. Você preocupou com o diálogo. Se fosse um monólogo, se fosse para se autodivulgar, falar de conhecimento, você chegaria lá, o seu discurso já estava pronto, ensaiado. Mas você mudou. Por quê? Porque você sentiu a vibração do momento. E é isso que as pessoas não entendem. Elas querem copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Existe um livro que eu adoro, não sei se vocês conhecem, Roube como Artista. Eu adoro esse livro. Por quê? Porque nós temos que ter a ideia, olha só o tanto de ideias que eu estou passando e todos nós estamos passando aqui para vocês. Pega essas ideias e transforma em quê? Em ação. Faça isso a seu favor, coloque ação nesses movimentos, porque a gente não está conseguindo executar. Nós estamos na fase de obesidade mental. Augusto Cury mesmo fala, nós estamos com pensamento acelerado. Nós temos que ter a informação e colocar em ação, porque senão nós não vamos atingir o nosso objetivo. Atinge o objetivo ali muito superficial, muito raso. Quando a gente entende o que a gente vai passar, nós iremos passar, a gente consegue o nosso objetivo. Nós somos aplaudidos de pé, nós ganhamos seguidores. Seguidores, na sua época, nós estamos na era digital, mas há um tempo atrás, os seguidores eram os fãs. Eram as pessoas que falavam, uau, que palestra. Isso é que nós devemos fazer. É falar, uau, olha o que ela falou, olha o que a Mariane falou. Nossa, eu vou pegar isso para a vida. Então, eu costumo dizer que os bons não podem se calar, porque senão os maus vão tomar espaço. Muito bem, temos que chegar ao final. Percepção do programa, rodada rápida, 1 minuto para cada um. Shirley Brandão, percepção do programa. Maravilhoso, excelente receber você, Patrícia Zack, cheia de sabedoria e conhecimento para a nossa audiência e para mim, Marcos Vinícius, audiência. Fica muito forte a questão de comunicarmos-nos a partir da nossa verdade. E eu gosto de sugerir que seja a nossa mais pura verdade amorosa. Também fica sobre a importância de nos concentrarmos no como e não no o que. E, acima de tudo, fazer algo em prol do nosso para quê todos os dias. Muito obrigada, Patrícia Zack. Seja muito bem-vinda quantas vezes quiser, posso dizer, né? Sempre, aqui é democrático. Vamos lá, minha querida Mariane Schmidt, percepção do programa. Falar sobre comunicação é sempre muito bom e é isso que nós estamos fazendo aqui com essa audiência qualificada e entre nós. Você disse uma palavra muito assertiva, Patrícia, e desculpe dizer que você está acertando ou errando, não é isso, mas é que a palavra tem poder, né? E você disse, se trazermos a nossa fala com intenção e buscar a verdade que a Shirley falou, nós conseguimos nos comunicar melhor. A gente pode ser firme, como eu tenho a voz firme, a Karina tem a voz firme, mas eu digo que a Karina conversa sorrindo. Você consegue ver que ela está sorrindo ao se comunicar. Então, comunicação é para ontem. A conexão que nós temos aqui, o Marcos Vinícius, sempre quando está aqui parece que a conexão é um pouco maior, mas eu estou lendo o livro do Roberto Chinaishik, Tudo ou Nada, e aqueles 30 segundos de um passarinho que a filha viu e voou, é isso que a gente tem que fazer. Piscou, passou. O piscão atento. Vamos lá, 1 minuto para você, vai lá.
falha técnica. Eu vou repetir, gratidão, Patrícia. A sua comunicação vibracional, ela é muito potente. Você também é didática. Tudo que você explicou é muito bacana isso. A gente conseguiu ver na prática. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu acredito que a primeira necessidade de um mentor é servir de exemplo. E você serve de exemplo e que tenho certeza que inspirou a nossa audiência a buscar essa verdade, porque ela não é tão simples quando se parece. É um processo de autoconhecimento e que a gente possa curtir esse processo e ativar. Eu gostei muito quando você falou, ativar o que você tem de melhor para passar para as outras pessoas. Muito bem, 2 minutos para você, Patrícia, para primeiro, se alguém tiver curiosidade, saber onde te encontra e como buscar a sua assessoria, sua profissionalização nesse tema, sua experiência profissional, e para você também mandar beijo, abraço, o que você quiser nesse momento. 2 minutos todo seu. Quanta honra estar falando aqui para vocês. Isso para mim faz sentido, essa comunicação vibracional, essa comunicação verbal, não verbal. Gente, é isso. Vamos ser intencionais. Crie intimidade com a sua comunicação, crie intimidade com você. Começa dentro de casa. Vamos começar dentro de casa, que é o nosso pedacinho do céu, e vamos depois transmitir ao redor para todos que estão aqui. Eu vejo que todos estão participando fielmente. Quem quer mais informações, no meu Instagram, patriciazach.fono, Zach com Z-A-C-H. Vocês podem ter maiores informações. Quem tiver dúvida pode mandar o direct. Eu sou super acessível. Por quê? Porque a acessibilidade, ela traz essa verdade. Nós precisamos criar essa conexão com as pessoas. E eu entendo que para muita gente isso daqui é um divisor de águas. Eu recebo mensagens falando que bom que eu consegui me destravar, que bom que eu consigo comunicar com meu filho, que bom que hoje eu consigo falar com meu marido aquela notícia que eu não conseguia passar. Por quê? Porque ela entendeu que se ela não entender ela por dentro, internamente, ninguém vai entender. Vamos usar toda a nossa intencionalidade a nosso favor, nossa ativação do amor, porque tudo comunica. Gente, presta atenção. Vocês que estão escutando, o que você está comunicando com a roupa que você escolheu hoje? O que você está comunicando ao falar bom dia para a recepcionista, para o manobrista da sua empresa? O que você está querendo comunicar? Use ela de forma intencional. É gostoso quando a gente entende que a gente consegue fazer cada dia melhor na vida do outro, a vida de quem nos escuta, a nossa vida. Não vamos só olhar para a vida do outro, vamos olhar para a nossa vida. Essa vida é linda. Vamos ativar nossa felicidade, nosso amor, nosso conhecimento, nossa comunicação. É isso que eu desejo para vocês. E obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bem, eu vou trazer 3 frases do meu principal mentor para a gente fechar esse programa, já que comunicação é tudo. Quem não comunica se trumbica. A primeira, ele sempre dizia a seus seguidores: tudo que eu faço você também pode fazer. E quem duvidasse, ele falava: homem de pouca fé. A segunda é: se baterem na sua face direita, dê a sua face esquerda. Todo mundo leu e ninguém nunca compreendeu. Ou seja, procure ver o outro lado da mensagem que chega para você. Não responda agressivamente aquilo que você não compreendeu. Ou procure entender o momento do outro, que é escutativo. E uma terceira que me chama muito mais atenção é que, independente do ruído, ame ao outro. Porque se ele busca um diálogo com você, ele tem uma necessidade de dialogar com você. Independente se chega como ruído ou se chega como uma vibração ou como uma poesia. Então, a carência do outro não pode ser o seu alimento da distância nem do desentendimento, porque senão a gente não está realmente exercitando o grande potencial da vida, porque nós somos imagem e semelhança ao Criador. Nunca se falou que era igual. Cada um tem sua potencialidade, cada um tem sua, vamos dizer, seu talento, mas tudo é uma jornada de aprendizado, basta você querer aprender. Então ninguém nasceu sabendo. É por isso que presta atenção nos seus 5 sentidos. E o mundo verdadeiramente não é como você desenhou para ser. É a vida como ela é, então você tem que se adaptar.
E eu vou pegar uma frase ou uma expressão que você acabou de dizer, Patrícia Zac, para poder ilustrar o meu anjo acelerador que sempre fecha esse programa, que é a Líder Design Feito para Viver. Porque ele traz que quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, o sucesso é garantido. E que a casa não é apenas o lugar onde você mora. Então eu vou acrescentar, é um pedacinho do céu. Porque pode ser seu aconchego, sua festa, seu conforto. E a casa expressa verdadeiramente quem você é. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver sempre traz soluções completas e personalizadas para a sua casa ficar do seu jeito. Você tem que conhecer a loja aqui na Avenida T2, o showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa cor, soluções para todos os ambientes. É do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Então, Líder Design Feito para Viver. Eu quero agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. Um beijo para você, Leninha, que está aí conectada. Vou olhar assim que terminar o programa o que você quer dizer. Leninha é uma pessoa maravilhosa que já veio no programa várias vezes e que é muita amiga e irmã da minha querida Shirley Brandão. Lembrando que amanhã tem mais, mas antes, além da audiência, agradecer a nossa equipe, Piscão, Isadora, Nawali, Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, que conecta todos os dias com a região Centro-Sul, e um beijo no coração de todos, lembrando que aqui a gente vai ser sempre ativista da felicidade. Podemos até endurecer, perder a ternura jamais. Então até amanhã com mais Show da Manhã. Obrigado às nossas ativistas, ao Estúdio Marelli, o Ambiente Motiva, e é por tudo isso que a gente celebra sempre o Show da Manhã, porque a vida é um show e viver é uma arte. Show da Manhã Jovem Pan. Oferecimento Integra. Inscrições abertas para o vestibular da Faculdade Integra. Prova online gratuita. São muitas opções de curso. Laboratório Núcleo. Cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Líder Interiores. Design feito para viver. Avenida T2, 109, Setor Bueno. Fone 62-2020-2900. Fazan. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Fazan. Online gratuito. São várias bolsas de estudo e opções de curso. Quinta das Araras. Descubra seu novo jeito real de viver. Lotes de 600 a 2.000 metros quadrados a 20 minutos do Flamboyant. GPL. Viver é essencial. Transforme seu negócio com a Fox Partners. Fox Partners. Gestão e resultados. Acesse foxpartners.com.